Muitas pessoas querendo saber se o empréstimo consignado do Auxílio Brasil será liberado nesta semana ou só lá no mês de outubro. Nesta semana teremos uma reunião lá no Ministério da Cidadania e a pergunta que vocês estão se fazendo é a seguinte: será que após essa reunião será liberado as normas complementares? Do que se trata essa reunião? Será que quando acabar essa reunião, o empréstimo consignado será liberado para nós, beneficiários do Auxílio Brasil? E aí, meu amigo? E aí, minha amiga? Se você deseja compreender tudo de maneira clara, segura e verdadeira, assistam este vídeo até o final, pois vocês irão entender do que se trata essa reunião, se pode liberar essa semana, se só será liberado lá no mês de outubro, todos os detalhes neste vídeo. Por isso que é de extrema importância que vocês assistam este vídeo até o final. E se você não faz parte da nossa família, não perde tempo. Já curte, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre se manterem informados de tudo e muito mais. E também, se desejarem nos seguir lá no Instagram, é esse que está aparecendo logo aí abaixo. Vão lá, vocês serão muito bem-vindos. Aqui quem está falando é Dr. Jefferson do canal do Jefinho, sempre trazendo as melhores informações para todos vocês. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Muito está se falando em uma tal de reunião que poderá acontecer nesta terça-feira ou na quarta-feira. Reunião essa que foi publicada pelo jornal UOL e deixou aí milhões e milhões de pessoas preocupadíssimas em relação ao empréstimo consignado. De um lado, o ministro da Cidadania prometendo que iria liberar o empréstimo neste mês de setembro. Do outro lado, alguns jornais dizendo que não, só será lá em outubro. Aí fica a seguinte dúvida: em quem acreditar? Eu sei que vocês não estão acreditando nem no ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, nem também em algumas informações vinculadas no meio dessa internet. E milhares e milhões de pessoas até desistiram de acreditar mais no empréstimo consignado. E você que está nos assistindo, qual a sua opinião? Você acredita ali no ministro da Cidadania? Você acredita nesses jornais? Ou você não acredita mais em nada? Coloque aqui para nós sabermos da sua opinião. Agora vamos entender todo o contexto. O ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, ele informou o seguinte, que nesta primeira quinzena de setembro iria liberar as normas complementares. Isso não aconteceu, está uma confusão tremenda. Daí vieram alguns jornais e informaram o seguinte: olha, o problema do governo é decidir quando vai liberar, quando vai fazer isso, quando vai fazer aquilo. E eu sempre havia dito aqui para vocês: olha pessoal, o problema do governo nada mais, nada menos que os juros. O governo anteriormente falou que quem iria determinar os juros eram os bancos. Depois ele quer colocar um teto de juros e os bancos não gostaram muito bem disso. E agora eles terão uma reunião para tratar sobre isso. Aí, a partir desta informação, foi onde surgiu, onde vinculou a informação que o empréstimo consignado para vocês, beneficiários do Auxílio Brasil, só será liberado em outubro. Vamos entender todo esse contexto? Então vejam aí na tela esse slide, vejam só. Pois bem, como vocês estão verificando aí, olha o que eu coloquei no título. Reunião para liberar o empréstimo consignado? Isso é uma pergunta, tá, pessoal? Por quê? Porque várias pessoas já começaram a gravar vídeos aqui na plataforma, já começaram a passar informações em grupos, dizendo que teremos uma reunião nesta semana e após essa reunião será liberado o empréstimo consignado. E eu sempre falei para vocês, pessoal, não é assim. Assim que o Ministério da Cidadania liberar essas regulamentações, todos os bancos terão que se adequarem a isso. Mas vamos ler aqui o que diz a matéria. Primeiro aí essa matéria do UOL, super renomado esse jornal, que diz o seguinte: empréstimo do Auxílio Brasil seria em setembro, mas deve ficar para outubro. E aí, numa abazinha, em um parágrafo que eu separei bem importante, eu acredito que o mais importante desta matéria, diz o seguinte:
As conversas para definir as regras para o consignado envolvem os ministérios da Economia, da Cidadania e da Casa Civil. Jefferson, por que o Ministério da Economia ele está envolvido nessa reunião? Porque eles têm que definir o seguinte: se porventura você vier a perder o benefício, quem é que vai arcar com isso? Não é? E o mais importante disso aí, a questão dos juros. Vamos lá, e continua. A expectativa no governo federal é fazer reuniões na próxima terça e na quarta-feira para chegar a uma definição sobre o quê? Sobre a taxa de juros, apurou o jornal UOL. Quando esse ponto estiver definido, o governo publica as regulamentações, apresenta os detalhes das regras para os bancos em uma portaria e organiza o sistema de dados para operacionalizar o benefício. Essa burocracia pode demorar cerca de 2 semanas. Ou seja, a matéria diz o seguinte, olha, nesta reunião que vai acontecer na terça ou na quarta-feira, nessas reuniões, será definido o quê? Os juros. Se o Ministério da Cidadania vai colocar um teto de juros ou se ele não vai colocar um teto de juros. Lembrando que, se o Ministério da Cidadania deixar ali um juros próximo ao do INSS, provavelmente alguns bancos vão pular fora. Por quê? Porque não é vantajoso para os bancos. Os bancos não vão ganhar muito dinheiro como vinha acontecendo aí, deixando os juros aí nas alturas, livre aí para os bancos colocar o que bem entendessem de juros. Entendido aí? E o Ministério da Cidadania, vendo a repercussão que deu, está querendo ali colocar um teto de juros. Agora, meu amigo e minha amiga, volte aqui para mim. Pois bem, vocês lembram o porquê dessa confusão enorme? Vamos lá, vamos relembrar para vocês. Olha aqui essa publicação que o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, ele publicou lá no seu Instagram, nas suas redes sociais. Diz o seguinte, perguntaram para ele, vai ser em quantas parcelas? E olha o que ele respondeu. A taxa de juros, a carência, o prazo para a liquidação e a quantidade de parcelas serão estipulados pela instituição financeira e não pelo Ministério da Cidadania. O próprio ministro colocou isso aí nas suas redes sociais. Aí, meu amigo, aí, minha querida amiga, isso é mamão com açúcar para os bancos. Por quê? Porque os bancos pensam o seguinte, olha, se o Ministério da Cidadania não colocou nenhum teto de gastos, então nenhum teto de juros, então nós vamos colocar um teto de juros aqui. Nós vamos estipular um teto de juros, não é? E os bancos colocaram ali um teto de juros de 3,5%, 4% ao mês. Para vocês terem ideia, tem alguns bancos que estavam cobrando de 80% a 90%, 98% de juros. E isso, de fato, é um juros muito alto, principalmente para vocês beneficiários do Auxílio Brasil, que são considerados a classe ali mais carente do nosso Brasil. Então, se é uma classe mais carente, por que os bancos irão determinar um dos juros mais altos? Aí isso começou a repercutir e muito. Começou várias críticas para o governo federal, em especial para o Ministério da Cidadania, dizendo o seguinte, cara, como é que tu diz que vai ficar ali para os bancos colocarem uma taxa de juros para uma população mais carente? Então vamos rever isso aí. Teve crítica da oposição, teve crítica ali da parte que é no centro, não é nem oposição, nem a favor do governo, e teve também críticas das pessoas que são a favor do governo. E o Ministério da Cidadania repensou isso. E vai tratar sim sobre esse teto de juros. É tanto que esse é o entrave para a liberação do empréstimo consignado. Não se trata de ação do PDT junto ao STF. Não, não é isso não, pessoal. O que está travando hoje o empréstimo consignado para vocês beneficiários do Auxílio Brasil é exclusivamente essa taxa de juros. Por quê? Os bancos querem colocar as taxas de juros lá em cima. O Ministério da Cidadania quer colocar um teto de juros e fica essa confusão. Se o Ministério da Cidadania colocar um teto de juros,
Pode ser que esses bancos pulem fora e só fique ali a Caixa Econômica Federal. Será que a Caixa Econômica Federal vai dar conta de quase mais de 20 milhões de pessoas? Eu acredito que não. Então seria ali uma enxurrada de empréstimos e a Caixa não iria dar conta. E o Ministério da Cidadania está com medo disso. Na realidade, vou ser direto aqui para vocês. O Ministério da Cidadania está igual aquele ditado, está perdido, está igual cego ali no tiroteio, não é? Não sabe para onde correr. Pois é, por que isso? Porque foi feito algo extremamente desorganizado. Pois é, disseram, não, vai ser liberado tal dia, não foi. Não, vai ser liberado tal dia, não foi. E é onde nós já chegamos aqui nesse tema bem importante. Após essa reunião, que vai acontecer na terça ou na quarta-feira, será liberado o empréstimo consignado? Não, pessoal, não é tão simples assim. A própria matéria disse lá que após ser definido essa questão de juros, se vai ter juros ou se não vai ter juros, o Ministério da Cidadania ainda vai publicar essas normas complementares. Após a publicação dessas normas, todas as instituições financeiras, todos os bancos terão que se adequarem a essas normas. E não é de uma hora para outra, não. Isso aí tem ali um prazo para que os bancos verifiquem se vai compensar, se não vai compensar, se eles irão fazer, se eles não irão fazer. Tudo isso é um período de tempo. Eu sempre falei para vocês aqui, olha pessoal, todas as vezes que disserem, vai ter reunião, que vai liberar, que só será lá no mês de outubro. Não, pessoal, ninguém sabe a data ainda ao certo de liberação. Pode ser nesse mês de setembro? Pode ser nesse mês de setembro. Pode ser lá em outubro? Pode ser lá em outubro. Pode o empréstimo consignado não ser liberado? Pode dar aí uma louca no Ministério da Cidadania e ele disser que não vai liberar mais o empréstimo. Tudo pode acontecer. Estou sendo bem claro aqui para vocês. Tudo pode acontecer. Pode sair nesse mês de setembro, pode sair no mês de outubro, pode sair depois das eleições. Pode acontecer qualquer coisa quando se trata desse empréstimo consignado. Infelizmente. Agora, vejam só, se vocês estiverem vendo aí canais dizendo que vai ser liberado após essa reunião, que essa reunião vai decidir as normas complementares, é tudo mentira, pessoal, é tudo mentira. Essa reunião será discutido essa questão dos juros, se terá teto, se não terá teto, qual os juros, qual a média, qual a outra média, os bancos, tudo isso aí vai ser definido nessa reunião. Acabei de consultar a agenda oficial agora do Ministério da Cidadania. Não consta nenhuma reunião. Isso aí é informação exclusiva aí da UOL, não é? Entramos em contato com os nossos contatos lá no Ministério da Cidadania e eles disseram o seguinte, Jefferson, todas as semanas aqui nós temos reuniões e reuniões, reuniões e reuniões. Então, todos os dias tem várias reuniões no Ministério da Cidadania, não é? E cabe a nós o quê? Investigarmos informações verdadeiras para trazer para todos vocês. Entendido aí? Então não tem essa de assim que terminar a reunião, já vai ser liberado as normas complementares, já vai ser liberado o dinheiro. Tudo isso é um processo e eu estarei sempre aqui para trazer as melhores informações para vocês. Entendido aí? Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer, valeu, falou e fui!